Santos joga nesse domingo lá em Salvador contra o Bahia, 16 horas, é o jogo da TV Globo aqui para São Paulo, né? TV Globo esse ano está transmitindo jogos do Santos, hein? Seria efeito Neymar, só que o Neymar não joga hoje, viu, Rede Globo? Olha, você que está aqui, se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho das notificações, compartilhe, comente, dê o seu like, tá bom? Vamos raifar para nós aí, ok? Bom, mas o Santos joga hoje lá em Salvador contra o Bahia. Primeiro jogo, né? Depois daquele desastre, da catástrofe que foi aquele vexame, né? Goleada sofrida para o Vasco por 6-0, é o primeiro jogo que o Santos faz depois daquilo. Né? Vamos ver. Kleber Xavier foi embora, o Juan Pablo Vojvoda foi contratado, mas não estreia hoje, vai estrear domingo contra o Fluminense na Vila Belmiro. O Santos vai ter mais uma semana de treino aí com o Vojvoda para jogar contra o Fluminense. Mas eu repito, você que está aqui, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe, comente, acione o sininho das notificações, raifa para nós, dê o seu like, diz se você gosta, se você não gosta, opine, tá bom? Bom, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre o Guilherme. O Guilherme não vai viajar lá para Salvador, porque ele está ainda muito abatido psicologicamente pelas pressões, né, que ele sofreu de alguns bandidos / torcedores que invadiram o CT essa semana, pessoal da Sangue, né? Sangue Santista. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já trabalhei isso aí durante muito tempo, né, como repórter de clube. Nenhuma torcida invade o CT se não contar com a anuência, a complacência dos dirigentes daquele clube. Ninguém invade. Se a diretoria não quiser, não invade. O ar está muito seco aqui em São Paulo. Não invade. É só colocar a polícia lá. Mas olha, entraram porque os Marcelinho Teixeira, toda a diretoria do Santos, todos os diretores apoiaram. Sabe aquele negócio? Vai lá para fazer pressão? Vai lá, né? Eu já vi isso em vários lugares. Felipão era mestre em fazer isso aqui no Palmeiras. Ele convocava os torcedores para fazer pressão, inclusive para bater em jornalista. O Felipão cansou de fazer isso. Bom, e aí o que acontece? O Guilherme sofreu uma pressão enorme dos dirigentes, os torcedores ficaram falando, se dirigindo para ele, né? Então ele está muito abalado psicologicamente e não viajou, não vai enfrentar o Bahia. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: depois daquela invasão com ameaça e tudo, inclusive prometendo dar tapa na cara, com a mão aberta, essa coisa toda, a diretoria do Santos tomou alguma providência? Fez BO, fez o boletim de ocorrência, abriu um inquérito policial? Eu mesmo respondo: não fez. O Palmeiras, por exemplo, aquela invasão lá na academia, o Palmeiras abriu um inquérito policial. E o Santos? Santos, Corinthians, eles não fazem nada. O Santos não fez nada. Os caras foram lá dentro, prometeram bater na cara do jogador lá, o Neymar, Guilherme. Olha, por mais que eu critique aqui o Neymar, por exemplo, eu acho que isso aí não está certo, não está correto. O cara está lá no ambiente de trabalho dele e não pode ser ameaçado. E os caras foram lá, ameaçaram, e o Santos nada, não fez absolutamente nada. Então é isso. Vamos esperar o quê? Que haja uma morte? É isso?
É isso que a diretoria do Santos está esperando? Olha, eu só tenho uma palavra para dizer: lamentável. Lamentável o dirigente de futebol ser conivente com esse tipo de coisa. Com esse tipo de coisa. Apoiar e amparar bandido que não tem o que fazer durante o dia, né? Não tem o que fazer e vai lá no CT invadir o espaço de trabalho de quem está lá trabalhando. Vocês sabem por que as torcidas, os dirigentes das torcidas organizadas ficam furos da vida quando o time perde, está perdendo? Porque diminui a compra de camisas, não do clube, mas da organizada. Diminui a frequência na quadra, diminui uma série de coisas. E sabe que lá os caras não vendem só camisa, né? Os caras não vendem só camisa. Pare aí e pense, os caras não vendem só camisa, tá bom? Olha, mas não vai embora antes de se inscrever aqui no meu canal, acionar aí o sininho das notificações, compartilhar, comentar, dar o seu like, hypar, tá bom? Muito obrigado. Amanhã eu volto aqui para a gente falar do jogo e sobre outras cositas más. Tchau, tchau.